Então, lá, caro estudante, vamos começar aí os nossos trabalhos de hoje. Nós estamos trabalhando, eu lembro, com o livro de cálculo, volume 1 do James Stewart. Você consegue acessar esse livro aí pela biblioteca da universidade, tá? De forma online. Consegue pegar o livro de forma remota. Nós vamos tratar hoje sobre revisão da parte de limites, né? E eu vou fazer alguns exercícios aqui, assim, meio sem maiores critérios, tá? Fazer algumas contas com esses exercícios, alguns cálculos de limite, alguma coisa nesse sentido. E vamos ver como que vai funcionar, tá bom? Então eu vou começar aqui, ó, tô na parte de revisão ali, eu vou começar fazendo o exercício 4. Eu lembro que alguns desses exercícios a gente já fez na sala de aula, em algumas das turmas. Vou fazer novamente, pelo menos fica registrado, e se alguém tiver alguma dúvida, a gente consegue esclarecer, tá? Esse vídeo vai ficar gravado aqui no canal. Você pode consultá-lo depois, não tem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou fazer aqui o exercício número 4. Encontre o limite. Vou anotar aqui para eu não ter que voltar, né? Então eu estou considerando a função limite x tendendo a 3, x ao quadrado menos 9, x ao quadrado mais 2x menos 3. Vamos tentar calcular esse limite, vamos ver se a gente consegue. Então vou pegar aqui nossa folha. Então, começando. Peraí, deixa eu... Aí, me localizei. Não me localizei, deixa eu organizar aqui a minha pranchetinha, que ela não tá... Uma pranchetinha danada. Espera aí um pouquinho, deixa eu me organizar aqui, gente. Aí. Isso, agora sim. Então vamos ver se dá certo agora. Então eu quero calcular o limite quando x tende a 3 da função x ao quadrado menos 9 dividido por x ao quadrado mais 2x menos 3. Então, quando você se depara com esse tipo de problema, a primeira coisa que você deve verificar é o limite do numerador e o limite do denominador. Como aqui é um polinômio, x tende a 3, então 9 menos 9 igual a 0. Isso no numerador. No denominador, x ao quadrado mais 2x menos 3 igual. Então aqui vai ficar 9 mais 6 menos 3. Então aqui vai dar 12, né? 12. Então, ó, o limite do numerador é 0, mas o do denominador é 12. 12 é diferente de 0. Então aqui você pode usar a propriedade de limite, que diz que o limite do quociente é o quociente dos limites. Então aqui vai ficar 0 dividido por 12, que é 0. Você também pode lembrar que isso aqui é uma função racional. Como o denominador não dá 0 quando x é igual a 3, então 3 faz parte do domínio dessa função. Né? Então, função racional é contínua no seu domínio. Então, você poderia só substituir o x e calcular o limite normalmente. Né? Vamos fazer lá o outro exercício. Vamos ver qual o outro exercício que a gente tem ali. O número 6, por exemplo. A gente pode fazer ali o número 5 e depois o número 6. O número 5 tende a menos 3 e o número 6 tende a mais 1, da mesma função. É bom isso aí. Vamos fazer os dois, tá? Então eu vou fazer aqui o limite, né? Limite quando x tende a menos 3, mas para a mesma função. Então observe, nosso traço ficou muito ruim, deixa eu fazer de novo. Observe que a análise agora fica diferente, né? Ou pode ficar um pouco diferente. Vamos ver. X menos 9, x ao quadrado menos 9, x ao quadrado mais 2x menos 3. Então, de novo, se você calcular
o limite apenas do numerador, menos 3, x ao quadrado menos 9, então isso aqui vai dar 9 menos 9, que é 0. Agora, o limite do denominador, x ao quadrado mais 2x menos 3, aí vai ficar 9 menos 6 menos 3, também é 9, também é 0. 9 menos 9 é 0. Aqui ficou diferente, ó, o limite do numerador dá 0, do denominador dá 0. Então, nós vamos observar o seguinte. Note que o x ao quadrado menos 9, você pode escrever como x menos 3, que multiplica x mais 3. Verifique se isso é verdade. Mas aqui produtos notáveis, né? E o x ao quadrado mais 2x menos 3, vamos ver. Esse eu posso escrever como sendo x mais 3, x menos 1. X menos 1, ó. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 mais 1, 2. Tá aqui, tá vendo? Bom, se você acredita nisso aqui, então a gente pode, vamos pegar outra folha e vamos escrever então o limite quando x tende a menos 3 daquela função, x ao quadrado menos 9 dividido por x ao quadrado mais 2x menos 3, eu posso escrever limite, em cima eu vou escrever x menos 3, x mais 3, e embaixo eu vou escrever x mais 3, x menos 1. Simplificando o que é possível, então o limite que eu estou procurando, quando x tende a menos 3, eu vou analisar agora a função x menos 3, x menos 1. Para essa função, aí de novo, olha só a observação. Você vai lá e calcula o limite do numerador. X menos 3, menos 3, menos 3, menos 6. Aí você calcula o limite do denominador. X menos 1. Então, menos 3, menos 1, menos 4. Como os limites do numerador existem e do denominador existe, e do denominador não é 0, limite do quociente é o quociente dos limites, ou então você pode pensar que é uma função contínua, porque é uma função racional. O menos 3 está no domínio da função racional, então aqui vai ficar menos 6 dividido por menos 4, que é igual a menos 3 por menos 2, que é igual a 3 meios. Tá? Então esse seria o limite aí que nós estamos procurando, tá bom? Bom, continuando, o exercício pede também para você procurar o limite para essa mesma função, né? Mas quando o x tende a 1 pela direita. Quando o x tende a 1 pela direita. X ao quadrado mais 2x menos 3. Usando essa simplificação aqui, eu já vou escrever que esse limite ele pode ser encontrado se você analisar, ó, mesma simplificação, x menos 3 dividido por x menos 1, x menos 6 por x menos 1. Mas agora o x está tendendo a 1 pela direita, isso é importante. Então, você precisa observar que quando o x tende a 1 pela direita, x menos 3 tende a 1 menos 3, que é menos 2. Tá aqui. E o limite de x tendendo a 1 pela direita de x mais 1 é 0. X mais 1 não, é x menos 1, né? Não vamos complicar aqui não, peraí. Que é menos 1. Aí fica 1 menos 1, 0. Agora, note que se o x tende a 1 pela direita, então
o x é maior do que 1. X é maior do que 1. Logo, x menos 1 é maior do que 0. Então o numerador vai a menos 2, sinal negativo, e o denominador está se aproximando de 0, mas o x menos 1 é maior do que 0. Sinal negativo, sinal positivo. Então isso aqui vai explodir, não vai existir o limite. Mas você pode escrever que dá menos infinito. Se deu menos infinito, lembre-se, então, x igual a 1, então, é uma assíntota. Assíntota vertical. Vertical da curva, né, da função y igual x ao quadrado menos 9 dividido por x ao quadrado mais 2x menos 3. Tá bom? Meu cachorro não tá deixando eu me concentrar direito aqui. Meu cachorrinho tá incomodado aqui comigo. Peraí, Zuleide. Então vamos ver. Então achamos uma assíntota vertical. Observe, se dá aqui, ó, como deu menos infinito, pode ser menos infinito ou mais infinito. De qualquer forma, seria uma assíntota vertical. Se você colocar essa função no GeoGebra, por exemplo, qualquer calculadora gráfica aí que possa te auxiliar, né? Menos 9 dividido por x ao quadrado mais 2x menos 3. A função que nós temos. Olha lá. O que está acontecendo aqui? Você tem o x igual a 1 como assíntota vertical. Olha lá, assíntota vertical. A reta azul, a assíntota vertical. Por quê? No caso ali, nós calculamos o limite quando o x tende a 1 pela direita. Então, menos infinito. Olha o gráfico aqui, a curva verde aqui, ó, é o gráfico da função. Se você calcular o limite de x tendendo a 1 pela esquerda, vai dar mais infinito. Se deu mais infinito ou menos infinito, assíntota vertical. O outro limite que nós calculamos foi para x tendendo a 3, se eu não estou enganado, e nós encontramos 3 meios, não é isso? Não, né? Deixa eu ver, quanto que é que a gente tinha encontrado? 3 meios, menos 3, ó, tendendo a menos 3, 3 meios. Então vamos pôr aqui, menos 3... 3 meios. Olha lá, tá vendo? Tá em cima da curva, então tem limites laterais. No caso, essa função ela não está definida, o f de 3 dela não existe. F de 3 não existe. Vamos ver o que o GeoGebra, o que ele faz aqui, né? F de menos 3. Olha lá, indefinido. Por quê? Porque dá aquele problema do denominador ficar igual a 0. Então, f de 3 indefinido, tá vendo? Indefinido. Mas os limites laterais existem. O limite existem e são iguais, então o limite existe. É aquela descontinuidade removível, né? E aqui eu ainda vou aproveitar esse exercício para fazer o limite quando o x tende a mais infinito ou menos infinito, porque eu acho interessante falar sobre isso nesse momento. Então, quando o x tende a mais infinito, x ao quadrado menos 9 dividido x ao quadrado mais 2x menos 3, lembre-se, quando o x tende a mais infinito ou menos infinito e a função é racional, o caminho para você encontrar o limite ou para você fazer a análise desse limite é colocando o monômio de maior grau, né? A potência do monômio de maior grau em evidência. Então aqui no caso vai ficar 1 menos 9 sobre x ao quadrado no numerador e vai ficar 1 mais 2 sobre x menos 3 sobre x ao quadrado no denominador. Quando você simplificar, você vai poder escrever limite quando o x tende a mais infinito, 1 menos 9 sobre x ao quadrado, tudo isso dividido por 1, mais 2 sobre x menos 3 sobre x ao quadrado. Note, o numerador aqui vai para 1, porque quando o x vai a mais infinito, 9 dividido por x ao quadrado vai a 0. O denominador também vai para 1, porque 2 sobre x e 3 sobre x ao quadrado também não a 0. Então aqui, propriedade, o limite do quociente é o quociente dos limites, o seu limite é igual a 1.
Quando isso acontece para x tendendo a mais infinito ou x tendendo a menos infinito, então o y igual a 1, y igual a 1 é assíntota horizontal. Horizontal, tá bom? Então, quando o x tende a pela direita ou pela esquerda e o limite dá mais infinito ou menos infinito, o x igual a é assíntota vertical. Quando o x tende a mais infinito e o limite existe, dá L, y igual a L é assíntota horizontal. Tá? Mais infinito ou menos infinito, aí é o x tendendo, tá bom? Muito bem, então vamos lá, vamos fazer outro, vamos pegar outro exercício. Então fizemos ali o 4, 5 e 6. Eu vou fazer o exercício número 10 agora, que eu acho bem interessante. O 8, a gente podia fazer o 8. O 8 é simples, é só produto notável, eu vou deixar para vocês. Vou fazer o exercício número 10 ali, que aparece módulo. Ó. 4 menos V dividido pelo módulo de 4 menos V, quando V tende a 4 pela direita. Acho que eu não vou precisar anotar não, acho que isso eu vou lembrar, vamos ver. Então aqui, ó. Então eu quero procurar, quero ver qual é o limite. Eu vou colocar x, tá? X tende a 4 pela direita. Vou colocar x que é mais fácil aqui pra gente. X é 4 menos x, devia ter posto v mesmo. 4 menos x. Então, 4 menos x dividido pelo módulo de 4 menos x. O exercício lá é v, mas nós vamos colocar x mesmo. Então aqui você tem que fazer a seguinte análise. Ó. Primeiro, y igual a 4 menos x. Vou analisar isso aqui. Observação, eu vou fazer a análise dessa curva, ou dessa reta. Bom, essa reta 4 menos x, ela atinge o eixo x quando o x é 4. E ela tem inclinação negativa, então ela é alguma coisa com inclinação parecida com isso. O x está tendendo a 4 pela direita, então o x está tendendo a 4 pela direita. Não é? Então, o y está tendendo a 0, mas o y é menor do que 0. O 4 menos x é menor do que 0. Então, quando x tende a 4 pela direita, x é maior do que 4. Daí, 4 menos x menor do que 0. 4 menos x é menor do que 0. Logo, o módulo de 4 menos x é igual a menos 4 menos x. Lembre-se da definição do módulo. Módulo de x é x, se x é maior do que 0, 0, se x é igual a 0, e menos x, se x é menor do que 0. Definição de módulo. Então, como 4 menos x é menor do que 0, o módulo de 4 menos x é igual a menos 4 menos x. Então, eu vou substituir isso no limite. Limite, quando x tende a 4 pela direita, 4 menos x, menos 4 menos x. Bom, mas aí ficou fácil, né? Porque você simplifica esse com esse, e aí você vai ter limite, quando x tende a 4 pela direita, menos 1. Mas menos 1 é constante. O limite da constante é a própria constante. Vamos ver se a gente consegue jogar aqui no GeoGebra também? Eu acho que dá, vamos ver. Eu vou colocar aqui ó, a função 4 menos x dividido, deixa eu ver se ele, ele não vai aceitar, deixa eu ver, ABS, deixa eu ver se ele aceita aqui, ABS de x, aceita, então peraí, 4 menos x, é o valor absoluto, né, aí ele pega o módulo lá. Então, olha aqui, ó, olha só que interessante, ó. Quando, aqui é o 4, ó, aqui é o 4. Quando o x tende a 4 pela direita, a função é sempre menos 1. Então o limite é menos 1, tá vendo? Essa função é constante igual a menos 1. Se a gente tivesse feito o x tender a 4 pela esquerda, teria encontrado 1. Tá? Só aquela questão do módulo lá, que você tem que conseguir fazer essa análise do módulo, tá bom? Muito bem.